O convidado de hoje é o titular juiz da primeira vara da Infância e Juventude de João Pessoa, da capital de João Pessoa. Que prazer, doutor Adailto Lacer. Prazer enorme estar aqui no Clique PB. Pois é, eu que agradeço, é sempre uma honra poder participar de um programa com uma audiência assim consagrada, que a gente possa trazer informações valiosas, né, para o público sobre tema tão palpitante quanto infância e juventude. A partir de agora a gente tem 20 minutos nesse cronômetro para trocar ideias. Vamos começar com adoção. O senhor deve ter cases de experiências e às vezes eu escuto que as pessoas falando, não reclamando, mas dizendo, antigamente era mais fácil adotar ou hoje, como é mais complicado? Bom, o que acontecia antigamente é que as adoções não eram regulamentadas, normatizadas como são hoje. Então se fazia a chamada adoção à brasileira, entre Aham. aspas, que era aquela adoção que você entregava seu filho para alguém e essa pessoa ia no cartório e registrava como seu. Ah, Isso ainda existe hoje, tem aquele hábito embora de deixar na na porta porta, e a pessoa ia simular. registrar e etc. Isso é muito perigoso, ainda é considerado crime e esse registro pode ser anulado a qualquer tempo. Por isso que a gente não aconselha. Ora, se quer fazer uma adoção, busca uma vara da infância e juventude, faz um cadastro nacional através do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça e aí você fica naquela fila de espera. Essa fila não é uma fila propriamente indiana, ou seja, ela pode sofrer flexibilidade, porque se você traçar um perfil mais elastecido, você pode até passar na frente de quem esteja, suponhamos, nos primeiros lugares da fila. Então, hoje é muito mais seguro e não é tão demorado. O que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas buscam crianças de 0 a no máximo 2 anos, do sexo feminino, pele clara. Ah, tem um perfil, né? Ora, nós que somos pais biológicos, naturais, a gente não escolhe os nossos filhos, a gente não Verdade. sabe se eles virão com doença ou sem doença, se virão do sexo masculino ou feminino, mas ao adotante, a lei dá essa oportunidade de poder escolher, traçar o perfil, inclusive grupo de irmãos. Mas não é da forma que ele chega lá e diz, doutor, eu quero um menino dos olhos verdes que tenha 2. Não é assim, não. Não. Escancaradamente, não. Não. Tem pessoas até que chegam. Eu até quero mais idade. Eu quero assim uma mocinha de seus 14, 15 anos que saiba fazer uma arrumação na casa e tal. Eu disse, não, a senhora está no local errado. A gente aqui não é agência de emprego, até porque trabalho doméstico para menor de idade é proibido. Então, a senhora mude de ideia. Já aconteceu isso, né? Embora hoje as pessoas estão bem mais informadas graças a essas campanhas de adoção, graças à divulgação pela imprensa sobre essa temática tão importante. Para quem está nos assistindo agora, quem é o candidato apto a adotar? Tem que ser casado, pode ser solteiro, tem que ter emprego. Qual é o perfil? E quem está apto, que está nos assistindo agora, a fazer uma adoção? Bom, a lei fala que acima de 18 anos, qualquer pessoa pode se candidatar à adoção. Não precisa ser casado. Não precisa ser casado, pode ser casado, solteiro, viver em união estável, pode viver em união homoafetiva. A lei faz uma única exigência que ela seja 16 anos mais velha do que a criança ou adolescente que ela vai adotar. Entendi. Então, por exemplo, um rapaz de 18 anos não vai poder adotar um adolescente de 12. Então, ele tem que adotar um bebê. Isso é o que dá na lei. É o que está na lei, exatamente. E aí você se inscreve na Vara da Infância e Juventude, passa por um estudo psicossocial de uma equipe multiprofissional da Vara, composta por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Há a participação também do Ministério Público e aí o juiz homologa essa habilitação. Então, feito isso, aí sim você se considera apto após um curso de preparação jurídico-psicossocial. Esse curso é ministrado pela própria primeira Vara da Infância e Juventude. Então, hoje, todo e qualquer candidato tem que se submeter a este curso. É um curso onde a gente fala sobre aspecto jurídico, tem depoimento de pessoas que já adotaram e contam a sua experiência, tem depoimento de adolescentes que foram adotados e conta como é a nova vida. Então, é um curso muito rico, a pessoa realmente sai preparado para a maternagem, para a paternagem. Ninguém traz receita de felicidade, mas pelo menos dá um norte e uma segurança sobre o processo de adoção. Do desejo de adotar a ter o filho lá legalmente homologado, esse período gira em torno de quanto tempo? O nosso Estatuto da A Criança média. e do Adolescente, ele estabelece um prazo de 120 dias
para que a gente possa concluir a habilitação, Ah. depois mais 120 dias para concluir a habilitação. Evidentemente que, às vezes, esse prazo pode ser elastecido. Acontece também que, às vezes, as mães são destituídas do poder familiar, as mães e os pais, quando eles são destituídos do poder familiar, ou seja, deixam de exercer sobre seus filhos esse poder que a lei confere, aí essas crianças são disponibilizadas. Então, às vezes, esse processo demora um pouco mais, porque elas são citadas, no mais das vezes, por edital, porque não se sabe o endereço, então é nomeado o curador para apresentar defesa, mas, em média, normalmente com 150 dias a gente está concluindo uma adoção. A partir do momento que adotou é para sempre. Sim, a adoção é para sempre. E aí a vara da infância e juventude deixa de ter qualquer tipo de ingerência sobre aquela criança Lá ou na adolescente. frente o pai não pode se arrepender, né? Não, aí se arrepender, já chegou o caso, Já? inclusive de Eu não quero mais esse menino que é muito... 14 anos de idade, uma mãe chegou lá e disse, olha, essa menina está me dando muito trabalho, eu vim devolver, e eu digo, a senhora comprou algum eletrodoméstico para estar devolvendo? Pelo não é amor assim. de Deus. Há quanto tempo a senhora adotou essa criança? Não, eu adotei quando ela tinha 5 anos de idade. E agora está com 14 anos e a senhora está achando que é a menina que está errada? Pelo A senhora não amor de procurou Deus. saber como conduziu o processo de criação? Como a senhora vem se comportando? Mas aí a gente deu uma ajuda, mandou essa mãe para a nossa equipe, conversar com ela e tudo, e deu tudo certo. Dia 25 agora tem início, dia da adoção, mas tem uma É o semana dia, antes. o Dia Nacional da Adoção, Sim. é o dia 25 de maio. Porém, aqui na Paraíba, nós Tem uma temos lei, a né, Semana Estadual da Adoção. Começa quando, doutor? Do dia 20 a 25. Sim. É, o que É a lei estadual, Semana Estadual da Adoção. Nessa semana, que tipo de atividade teremos? Ora, a gente vai a universidades, a gente vai em escolas falar sobre adoção, nos meios de comunicação, e a gente faz uma grande festa numa casa de eventos aqui, eu posso citar o nome. É no Popótamos, que já é nossa parceira já há algum tempo, ela cede gratuitamente o espaço, com todos os brinquedos, para que as crianças acolhidas frequentem e possa ter um encontro ali com também os pretendentes, né? As crianças que ali vão, elas não estão ali identificadas, elas estão no meio, dentre outras crianças que estão acolhidas por outros motivos. Mas aí, se você vai ali e se enamora com alguma criança e você sutilmente pergunta a uma integrante da nossa equipe, olha, aquela criança, ela está disponível? E aí a pessoa vai dizer, não, aquela não, mas aquela outra está. E aí começa a aproximação, de repente você só quer um bebê. Quando você vai à festa, que vê aquela criança serelepe, alegre, feliz, que só quer uma família, você muda radicalmente o seu perfil e termina adotando uma criança de mais idade. Doutor Adailton, nesse processo, tem algum programa de você pegar uma criança final de semana, adotar temporariamente até para ter uma experiência ou não? Temos. Nós desenvolvemos desde 2013, no âmbito da primeira vara da infância e juventude, um programa de apadrinhamento afetivo. Apadrinhamento afetivo. Afetivo. Como é que funciona? Esse apadrinhamento ele tem 3 modalidades. Tem o afetivo, tem o social e o financeiro. Vamos lá. O afetivo é aquele que você pode levar para sua casa nos finais de semana, nas férias, levar para a praia, para um shopping, para inserir na sua família. Passear com essa criança e na segunda-feira devolve ou ao final das férias. O social, você é um profissional. Você é um odontólogo, um professor, um médico. Então, você presta seus serviços gratuitamente a uma determinada criança. Ou mais grupo de crianças. Não precisa necessariamente levar para casa. Você vai atender ou no seu consultório, ou ministrar aulas de língua, reforço escolar. E o financeiro, ele pode ser exercido tanto por pessoa jurídica quanto por pessoa física. Você nem precisa ter o contato direto com a criança, basta que você chegue e contribua com uma prestação pecuniária, que ali pode ser revertida num curso de língua, enfim, numa poupança, tudo que o dinheiro pode proporcionar. A sociedade paraibana tem participado, é solidária nesses projetos que o senhor, na vara? Tem. Nós também capacitamos, veja só, não é qualquer pessoa chegar, eu quero ser padrinho. Vai lá que chega lá um pedófilo. Entendi. Então até para ser padrinho ou madrinha afetiva, a gente faz uma seleção, essa pessoa passa por uma entrevista pelas psicólogas da vara, depois ela recebe uma cédula de identificação, uma carteira, e aí vai ter acesso às nossas casas de acolhimento.
As casas de acolhimento, chamadas abrigo antigamente, elas não têm nenhuma identificação. É uma residência como a minha, como a sua, onde comporta no máximo 20 crianças ou adolescentes. E lá, Antigamente era uma coisa ali surreal, era não era? quase que um Tinha um rótulo, né? depósito. O Exatamente. Pindobal, não sei o que lá, tinha os Exato. rótulos. Tanto que a normativa chamava-se Código de Menores porque tratava apenas de situação irregular. Não se falava em proteção integral à criança, né? Nem prioridade absoluta. E aí o Estatuto veio para romper definitivamente com esse primado da situação irregular e implantou a proteção integral. Essa doutrina da proteção integral, dentre elas surgiram, então, as casas de acolhimento, as famílias acolhedoras. Aqui em João Pessoa, nós temos hoje um pouco mais de 25 famílias acolhedoras. O que é isso? A sua casa, você pode se cadastrar como família acolhedora. Então, você diz, eu quero receber na minha casa criança de 0 até 5 ou 10 anos, ou adolescente. E aí, por cada criança que você recebe, no máximo 2, você tem uma contrapartida de um salário mínimo aqui na capital para cuidar dessa criança por, no máximo, 18 meses. E aí, essa criança pode ser reintegrada à sua família natural, ou ela pode ser depois encaminhada para a adoção. Isso é muito importante. A gente trata também de um assunto agora, temos o depoimento aí de uma enfermeira, como é o canábica, né? Principalmente com crianças autistas. Vamos ouvir a Suzy Araújo. Roda aí esse vídeo daí, por favor. Eu acompanhei um caso de uma criança que na época ele tinha 13 anos, quando eu comecei a acompanhar, e ele estava já há 2 anos sem ir para a escola. Porque ele vivia uma série de crises, de desorganização sensorial, né, de muita sensibilidade, de recusa a essa interação social. E aí, quando a mãe começou a utilizar o óleo, né, uma mãe que é mãe solo, uma família que é uma família que sobrevive com os auxílios, né, porque ela não pode sair para trabalhar. Então, tem todas essas outras vulnerabilidades, né, e essas violências sociais que muitas famílias que precisam do óleo da vivem, e aí quando começa a tomar o óleo, né, quando começa a usar a criança, ela tem uma melhora global. Então, esse menino hoje vai para a escola, ele vai para a escola no ônibus escolar, a mãe não acompanha, né, é a cuidadora do gigante, né, gigante. Tem chegado casos assim, principalmente essas crianças autistas que precisam de canabidiol ou precisam de uma atenção redobrada, são rejeitadas até pela escola? Muitos casos de crianças autistas, a minoria necessitando do canabidiol, Canabidiol. né? Mas a maioria para que se possa ser acolhida pela escola. Às vezes a escola não tem uma sala de recurso, não tem um cuidador específico, então essa é uma ação movida contra o poder público, e aí a Vara da Infância, através de uma decisão liminar, concede esse direito. Isso é um direito fundamental a toda criança, né? O direito à educação, à saúde, né? Ao esporte, ao lazer. Então, está assegurado na Constituição, e a Justiça não pode ficar silente diante de uma solicitação dessa. Doutor Adailton, eu queria saber sua opinião como juiz, como pessoa, sobre um tema que, vez por outra, a sociedade insiste em achar que resolve no debate, principalmente nos tribunais da internet, que é a questão da maioridade penal para o jovem infrator. Ora, todos nós que militamos no sistema de justiça, sobretudo o sistema de justiça infanto-juvenil, nós somos contra essa redução da maioridade penal, porque você vai transferir a responsabilidade de 18 para o de 16 anos. Normalmente, esses adolescentes, eles são usados como aviãozinhos, que se chama, né? Aviãozinhos do tráfico. Então, a partir do momento em que o 16 passa a ser penalizado, o pessoal do tráfico vai arregimentar o de 14, o de 15, e isso não vai parar. Não vai terminar nunca. Não vai terminar nunca. E está mais provado que, para esses crimes, o nosso sistema prisional não resolve. Não resolve. Quando o adolescente é em conflito com a lei, ele é flagrado praticando esse ato infracional, ele vai cumprir uma medida socioeducativa. E aqui na Paraíba, as nossas unidades de cumprimento de medidas socioeducativas estão preparadíssimas para reeducar essa adolescente e devolvê-la à sociedade. As experiências têm sido boas de recuperação com o SUS? Sim, um número ressociabilização, um número até considerável. Cara, o que é que acontece, Cris? Essa criança sai sabendo, às vezes, até tendo noções de um outro idioma, aprende a se aprimora mais nos estudos. Acontece que, quando ela sai dali, ela volta para o mesmo ambiente. E lá estão as mesmas pessoas que o assediaram,
ela passa por dificuldades materiais e aí volta a delinquir novamente. O senhor tem alguma experiência, assim, casos que o senhor pegou um jovem infrator que cometeu um crime e lá na frente, 10 anos depois, encontrou o homem feito, prestando um bom serviço para a sociedade, e disse, doutor, o senhor lembra de mim? Já Já? encontrei, inclusive, eu tenho 36 anos de magistratura e fui juiz de infância e juventude em Santa Rita e nas outras comarcas era, como a gente pode dizer, competência mista, então a gente lidava com todo tipo de matéria. E já encontrei uma vez em um supermercado, um rapaz disse, olha, estava lembrado de mim, eu olhei, não estou olha só aquela criança que o senhor botou lá no internato, ele chamava internato. Você botou no internato e hoje eu estou aqui trabalhando nesse supermercado e tal. E eu fiquei muito feliz em ver que se recuperou. Né? É uma história boa, né? pra se Como contar. tem muitas como essas, né? Como também tem uma coisa até que foi bastante pitoresca. Eu fui comprar peixe e tinha um cidadão com uma faca cortando peixe. Está lembrado de mim, doutor? Vixe, Maria. Sem camisa. E eu disse, não estou lembrado. O senhor me condenou. Eu lhe condenei. O que foi que você fez? Não, eu cometi um homicídio. Eu digo, então, quem condenou o senhor foi a sociedade. Eu apenas apliquei a lei. Mas eu merecia mesmo. Realmente, Esse era menor também na época? não, esse tinha 18. Eu digo, vê como a gente encontra as pessoas, né? Ele disse, eu não sabia quem era, ele estava com a faca na mão. Se eu tivesse cometido uma injustiça, sei lá o que ele poderia fazer naquele momento. Podia né? ter sido a próxima vítima. Essas ferramentas de internet, qual é a sua maior preocupação, principalmente com jovens, crianças jovens e adolescentes hoje, que os pais, às vezes, crianças mesmo, entregam na mão com uma arma? Olha, isso tem nos preocupado a todos, inclusive a mim como pai. Eu sou pai de adolescente, eu tenho um adolescente de 17 anos e tenho uma criança de 6 anos. E ela não é diferente das demais, ela quer o tempo todo o celular e às vezes a gente dá e a mãe dá, mas limita um tempo, sobretudo quando a gente está viajando num carro e ela quer pegar, olha, você vai ficar meia hora e sempre observando, porque o que é que a gente tem visto? Por trás de um inocente jogo, tem um pedófilo lá, né, tentando assediar aquela criança e fazer com que ela se automutile. Já cometeram vários crimes. A polícia hoje ela está muito bem aparelhada para identificar essas pessoas e punir. Né? Cada dia a gente vê aí na imprensa pessoas sendo presas e tal, embora ainda é muito grande o número de pessoas que usam a internet para fazer o mal às nossas crianças. Né? A pedofilia é um crime de uma barbaridade incrível. Na Paraíba, esses números tendem a crescer. Como é que está o panorama? Esses números estão estáticos, eles não cresceram, mas também não reduziram drasticamente, porque são crimes cometidos a sorrelfa, dentro da própria casa, praticado no mais das vezes por pessoas que, na verdade, deveriam proteger. Esse sempre é o perfil do pedófilo? Esse é o perfil. Conhece a família, conhece a... Ora, uma criança jamais vai ser abusada no meio da rua, andando no caminho da escola. Aí é uma violência tão grande que as pessoas nem... Não acontece. Acontece dentro de casa, praticada por um primo, por um amigo da família, por um vizinho, pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, o professor, professor, sempre pessoas que detêm alguma autoridade sobre a criança e que gozam da confiança dessa criança. Isso é que é o mais grave, não é? É você pegar aquela criança e oferecer uma bala e daqui a pouco você está bulinando, pegando nas partes íntimas da criança e até cometendo o estupro propriamente dito, né? O senhor começou como juiz aonde? Comecei na comarca de Remígio, em 1989. Então, eu participei da primeira eleição depois que o Brasil foi redemocratizado, né? Que foi a eleição com Collor e Lula. Começou em Remígio e foi... Aí de Remígio eu fui para Santa Rita fui para Alhandra, de Alhandra João Pessoa. João Pessoa. Agora, como substituto, eu às vezes ia a Esperança, a Areia, a Sapé, a Caaporã, tirar pequenos períodos. Eu nunca fui juiz de Campina Grande, eu saí de Alhandra para João Pessoa. A conversa de hoje foi com o juiz da infância e da juventude da capital João Pessoa, doutor Adailton Lacer. Muito obrigado por se disponibilizar e trazer tanta informação para a gente. Pois é, eu que agradeço, porque, como eu disse, estou sempre à disposição para que a gente possa esclarecer, que são esses esclarecimentos que fazem com que as pessoas busquem a justiça e pratiquem uma adoção legal. Daqui a pouco essa entrevista completa nas redes sociais para você curtir e espalhar a informação.